Ideal de replantar, saindo um monte de raizinha nova. E aqui, trazendo aqui tudo que eu faço nas plantas, eu vou estar gravando e mostrando para vocês. Gente, bem-vindos a mais um JV Responde. E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo as dúvidas do que colocaram no vídeo da semana passada, tá? Da quarta-feira passada eu vou estar respondendo as dúvidas hoje. E quem quiser que eu responda na semana que vem, é só colocar aqui nos comentários desse vídeo as suas dúvidas que eu vou responder no JV Responde da semana que vem, tá bom? Vamos começar que hoje tem bastante pergunta, tá? Vamos lá, gente, ó. A primeira pergunta é do Renato César. Ele está perguntando se há diferença no cultivo de catleias bifolhadas e catleias monofolhadas, né? Luminosidade, essas coisas. Se tiver e for muito, ele gostaria que fosse feito um vídeo em específico sobre isso. Então, Renato, eu vou fazer um vídeo, tá? Eu já anotei seu pedido ali. Eu vou fazer um vídeo específico explicando certinho as diferenças que tem, se tem alguma diferença, tudo ok, porque muitas pessoas já me fizeram essa mesma pergunta, então eu vou estar fazendo um vídeo em específico sobre isso, porque como diz, nessa série que eu faço aqui do JV Responde, fica um pouco complicado eu dar respostas muito grandes, entendeu? Porque aí o vídeo fica muito longo. Então eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre esse assunto, tá? Aguarda aí que logo sai. A próxima pergunta é da Marilda Costa. Ela está perguntando como plantar uma catleia pastoral inocência. Ela comprou uma muda e tem medo de perder. Marilda, tem vários vídeos de replante aqui no canal, tá? Dá uma olhadinha aí nos vídeos, eu ensino certinho como fazer o replante, é só olhar aí, tá? Tem vários vídeos sobre replante, quase todas do mesmo jeito, tá? Só seguir as regrinhas que eu passo nos replantes aí que vai dar tudo certo, não precisa ficar com medo, tá? A próxima pergunta é da Valéria Faganello. Ela está perguntando, ela quer saber qual é a época de floração do Dendrobium thyrciflorum, do sapatinho e do zigopétalum. E dica de como cuidar das três, né? Então, Valéria, o thyrciflorum floresce mais no final do inverno, começo da primavera, tá? Mais pro final do ano. O zigopétalum é ali pro verão, outono, ele floresce. Agora, o sapatinho, eu não sei muito bem sobre os sapatinhos porque eu não cultivo, tá? Então, eu não posso te dar uma resposta definitiva sobre o sapatinho, mas o zigopétalum é no verão e outono e o thyrciflorum é no final do inverno e começo da primavera, mais pro finalzinho do ano, tá? A Nina Correia tá perguntando, tá falando que aduba com torta de mamão nas orquídeas dela, só que quando ela se decompõe aparecem lagartinhos no substrato. Será que são nocivas para as orquídeas? Então, Nina, não são nocivas, tá? Isso acontece mesmo quando ele entra em decomposição, vem muitos bichinhos ali, bota ali, né, e aparece aquelas lagartinhas, mas elas não são nocivas, não. Pode ficar despreocupado aí, que acontece mesmo. Aqui, inclusive, aparece bastante quando eu coloco. E elas não fazem mal para as plantas, não. Elas só ficam ali quando o adubo decompõe, elas somem. A próxima dica é da Antônia Patrícia de Souza. Ela diz que aduba com torta de mamona e está perguntando se pode colocar enraizador. Então, Antônia, pode sim, pode colocar enraizador, mas a torta de mamona já cumpre esse papel, tá? Ela é rica em nitrogênio e ela é muito boa para o crescimento das plantas e enraizamento. Inclusive aqui eu só coloco a torta de mamona, não uso enraizador e dá super certo, tá bom? Mas se você quiser colocar, não tem problema não, não vai fazer mal para as plantas. O canal Orquídeas em Apartamento está dizendo que a Dendrobium thyrciflorum deu 2 hastes florais ano passado, mas acabou a floração, ela ficou cheia de pintas pretas em alguns caules, mas não aparece ser doença porque deu até broto novo, né? Por via das dúvidas, mudei ele de lugar, já que cultivo minhas orquídeas na varanda do meu apartamento. O que você acha que é? Então, isso geralmente é estresse da planta, tá? Se a planta não está sendo cultivada num local com muita luminosidade, pode acontecer isso. Ela fica estressada e ainda mais que você falou que foi no final da floração que aconteceu isso. Então, ela com certeza foi um período de estresse que a planta passou
Mas agora saiu brotinho novo, se não tem manchinhas pretas nos brotinhos novos, não se preocupe, é normal. Mas se você quiser me mandar foto dessa planta no meu WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição, manda lá que eu dou uma olhadinha pra você. A Maria Aparecida tá perguntando o que fazer com os tatuzinhos. Maria Aparecida, é só colocar Caltrine, tá? Qualquer inseticida que tiver aí, você pode colocar que acaba com eles. Caltrine é mais fácil de encontrar, acha em vários locais, né? Mais fácil de achar. Coloca uma tampinha para 1 litro d'água e tá tudo certo, tá bom? A Marta Sacramento diz que tem uma muda de Dendrobium e tá perguntando se pode fazer coquedama com ela. Então, Marta, Dendrobium eu não aconselharia muito fazer coquedama não, tá? Porque ele não gosta de... não é muito legal plantar em musgo, porque geralmente o coquedama é feito com musgo, né? E mantém bastante umidade ali dentro. O legal para fazer coquedama seria Phalaenopsis, é legal. Bulbophyllum também é uma boa ideia. Mas se você quiser fazer um teste com o Dendrobium, faz o teste aí, só não deixa muito úmido, tá? Não deixa úmido por muito tempo. Quando secar, depois que secar que você rega, tá? Presta atenção nisso, mas o ideal mesmo seria plantas que gostam de mais umidade. A Elisângela Lima diz que colocou farinha de osso em cima do substrato, mas criou um fungo que parece uma teia de aranha. E está perguntando se deve se preocupar. Elisângela, não precisa se preocupar, isso é normal. Quando o substrato, quando o adubo, né, orgânico entra em decomposição, acontece isso. Vários fungos estão ali ajudando ele a se decompor, e acontece dá até alguns cogumelinhos quando começa a chover, e acontece isso mesmo, não me preocupa, não faz mal para a planta, aqui acontece bastante também, esses funguinhos, essas teinhas de aranha e as lagartinhas aparecem muito, mas é devido a, eu falo lagartinhas do adubo, tá, gente? Aquelas bem pequenininhas, parecem uns verminhos minúsculos que dão no adubo. Agora outras lagartas é perigoso, tá? Tem que ficar de olho nisso. Mas esse funguinho que deu, que parece teia de aranha, é normal, acontece mesmo. Não precisa se preocupar. A próxima pergunta é do Vitor Gabriel. Ele está perguntando o que fazer com o Dendrobium sem raízes. Vitor, é só você plantar ele normalmente, tá? Deixa eu pegar uma planta aqui. Ó, você planta ele normalmente, como se ele tivesse raízes, tá? Deixa ele firme no vaso. Se não tiver o jeito, você fura um buraquinho aqui, coloca um araminho segurando ele para ficar bem firme. E planta ele, rega normalmente, aduba ele também, que é muito importante, como ele não tem raízes, a adubação nas folhas vai ajudar ele a se manter, entendeu? Ele vai sugar os nutrientes pelas folhas e assim ele vai ter forças para soltar raízes novas, tá bom? Então é facinho, só plantar lá, não precisa se preocupar não. A Sônia Santos diz que o Dendrobium dela deu muitos cakes, mas não floriu esse ano. Será que foi por causa dos cakes que não vai florir? Então, Sônia, geralmente sim, tá? Eles dão cakes quando eles estão em locais mais sombreados e recebendo regas normais o ano todo. Principalmente o Dendrobium nobile, né? Que eu acho que seja o caso, você não colocou aqui. Mas ele precisa, Dendrobiums geralmente tem uma época que eles precisam de menos regas para poder florescer, tá? Então depois você entra no meu WhatsApp lá, me manda qual Dendrobium é e me fala certinho para eu poder ver se precisa de estresse hídrico e a gente vê o que aconteceu aí. Mas geralmente todos eles gostam de mais luminosidade. Não coloca Dendrobium em local sombreado porque não funciona, tá? Geralmente eles não florescem. A Leonor Oliveira está perguntando se casca de macadâmia é um bom substrato. Sim, Leonor, é muito bom, tá? A casca de macadâmia é ótimo, né? Igual a casca de pinos, o carvão, casca de macadâmia, são todos bons, tá? São todos substratos legais para plantar orquídea. O problema da casca de macadâmia é que ela é mais pesada, né? Então, o orquidário tem que ser mais forte para poder aguentar vários vasos com casca de macadâmia. Mas se for tudo ok aí, pode plantar que vai super bem, tá? As plantas amam essa casca. A Ana Maria queria saber como plantar cattleyas no carvão. Ana Maria, eu tenho vários vídeos de replante aqui, tá? Só olhar aí no canal, tem um monte de vídeo que eu fiz de replante de catleia, inclusive, tá? Dá uma assistida aí, que lá eu explico tudo certinho. Se você ainda tem dúvida, se você diz que acha que plantou errado, me manda foto lá no WhatsApp, que eu dou uma olhadinha pra você, tá? A Evanilde tá perguntando como manter
umidade nas orquídeas em tronquinho, caso ela tenha que sair por muitos dias, né? Fique ausente por alguns dias e não dê para regar. Evanilde, não tem uma dica para manter umidade, tá? A dica é você ir e deixar elas sem regar, tá bom? Porque geralmente as pessoas quando saem, geralmente acontece quando tá em vasinhos. Tem orquídea, coloca um pratinho aqui embaixo para poder manter umidade nela. Isso é uma péssima ideia, tá? Já aproveitando para falar isso. Por quê? Isso vai apodrecer as raízes e matar a planta. Então é melhor você deixar ela um período sem água do que deixar ela encharcada por um período de tempo que geralmente elas morrem por excesso de água do que por falta dela, tá? Por falta d'água ela vai se desidratar um pouquinho, mas depois é só regar que ela volta novamente, tá? Então, se você quiser colocar um pouquinho de esfagno aí, mas vai secar bem rápido. Então a dica é essa, não coloca elas dentro d'água, nada disso, que não adianta. Isso vai fazer matar elas, tá? Se deixar elas sequinhas, elas ficam até 20, 30 dias, né? Porque a gente envia elas, dura até 35 dias dentro de uma caixa sem água, então pode colocar, não precisa de preocupar com isso não, tá? Que é melhor deixar ela no seco do que deixar em lugar muito úmido por muito tempo, porque aí é perigoso apodrecer, tá? E a última pergunta é da Maria Aparecida, que ela tá perguntando como é a rega do Dendrobium nobile. Maria Aparecida, o Dendrobium nobile a gente tem que ter um período de estresse, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, a partir de maio a gente começa o estresse hídrico dele, então até lá você vai regando ele normalmente, tá? Não precisa ter muito... Não aduba, tá? Não aduba demais não, porque atrapalha na floração. Dendrobium nobile é enjoado, ele não precisa, ele não gosta de muito enjoo com ele, entendeu? Ele gosta de ser deixado pra lá e pronto. Então, larga ele ali no sol pleno, tá? De preferência, em um local bastante iluminado, que você deixar Dendrobium nobile em local que não tem uma boa iluminação, é perigoso ele não florir, né? Acontece dele não florir, ele solta vários cakes, mas não floresce. Então toma cuidado com isso. Eu vou estar fazendo um vídeo sobre o estresse hídrico dele, tá? Logo, logo, tá bom? Então, gente, eu espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreve aqui no canal para mais dicas, tá? E até amanhã, pessoal. Tchau.